18 fala assim: ao se aproximar-se Jesus de Jericó, um homem cego estava sentado à beira do caminho, pedindo esmola. Quando ouviu a multidão passando, ele perguntou: o que está acontecendo? Disseram-lhe: Jesus de Nazaré está passando. Então ele se pôs a gritar: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Os que iam gritar adiante o repreenderam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais alto: Filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Jesus parou e ordenou que o homem lhe fosse trazido. Quando ele chegou perto de Jesus, perguntou-lhe: o que é que quer que eu lhe faça? Senhor, eu quero ver, respondeu ele. Jesus lhe disse: recupere a visão, a sua fé o curou. Imediatamente ele recuperou a visão e seguiu Jesus, glorificando a Deus. Quando todo o povo viu isso, deu louvores a Deus. Que essa noite, como esse cego, ele não podia ver, mas ele podia sentir. Ele sentia algo diferente estava acontecendo ali. Ele escutava algo. Talvez você não está conseguindo ver Jesus ainda. Talvez parece que ele está distante. Parece que o que você está precisando está tão distante. Mas se você fechar os seus olhos e somente escutar, tentar sentir, você vai ver, você vai conseguir sentir algo tão sobrenatural, e você vai ter a certeza, tem algo diferente acontecendo. E você vai começar a perguntar: será o que é isso? Será que é Deus? Ou será que são só barulho? Não, não é só barulho. É o Jesus. É Jesus que ele está passando. Ele está passando e ele só está esperando alguém. Ele só está esperando alguém gritar como esse cego fez. Ele só está esperando escutar a tua voz dizendo: Filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Não importa a situação que você está passando, não importa o que você está vendo, ou talvez você não está conseguindo ver o que você está querendo para a sua vida. Mas se você gritar com todo o seu coração, se você gritar com toda a fé, clamar: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim, pois não sou nada sem ti. Não sou nada sem ti. Eu não passo de um pó, eu não passo de cinzas. Jesus, tenha misericórdia de mim. Grita essa noite, não importa a sua situação. Se ninguém está te vendo, fala: Jesus, tenha misericórdia de mim. Eu preciso de ti, eu preciso do teu toque, eu preciso da tua visão, eu preciso da tua mão, eu preciso do teu sangue na minha vida. Jesus, tenha misericórdia de mim. Ele quer passar, ele quer te curar, ele quer curar a sua visão, ele quer curar do jeito que você anda, ele quer curar do jeito que você vive, ele quer curar a sua vida do começo ao fim, no meio. Ele quer tocar você, ele quer tocar você, mas você tem que gritar, você tem que clamar: Jesus, 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 eu estou aqui, eu preciso de ti, eu preciso te ver, eu preciso te tocar. All I need is you, Jesus, all I need is you. I need a touch of you, I need your touch, I need your anointing on me, Lord. I am here, I need you. Oh, Deus, eu preciso te ver, Jesus. Da tua chuva descendo sobre mim. Pai, sentir, Senhor, Pai, da tua chuva, Senhor, Pai, de renovação, de transformação, Senhor. Deus, Pai, eu preciso sentir, Senhor, Pai.
da tua unção, Senhor, da tua glória, Senhor. Pai, eu também te peço, Senhor, Pai, por cada um que está aqui, que o Senhor faz chover, Senhor, essa noite aqui, Senhor, na vida de cada um, Senhor. Pai, que a tua chuva, Senhor, possa ser, Pai, derramada neste lugar, Senhor. Pai, porque temos sede, Senhor, Pai, de Ti. Temos sede, Senhor, Pai, de Ti. Santo Deus. Santo Jesus. Santo Deus. Santo Deus. Santo Jesus.
Aleluias. Jesus, nós te pedimos, Senhor, faz chover, Senhor, em nossas vidas. Faz chover em nossas vidas. Olha para dentro de você e agora, irmão, você que está aí. O que precisa de uma chuva de Deus, que significa vida, renovo, restauração? O que precisa chover? Em que área das nossas vidas está precisando de algo vindo de Deus, chuva de Deus? O que está precisando? Os nossos recursos, os recursos humanos, a nossa força, chega a um ponto que ela acaba. Chega a um ponto onde nós não vemos mais saída e só existe uma saída, Jesus Cristo. Em que área da sua vida que está precisando chover? Em que área da sua vida está precisando que Deus derrame a chuva, aquela chuva assim que vai trazer vida de novo, que vai florescer, que vai fazer aquela semente brotar? Em que área da sua vida? Em que área da sua vida? Nesse momento a gente vai estar fazendo a oração de intercessão. Eu queria que você se colocasse de pé. Eu queria que você segurasse na mão do seu irmão aí. Eu queria que as pessoas que fechassem os corredores. Eu queria chamar a irmã Teresa para fazer essa oração. E nessa intercessão, igreja, eu quero que você peça para Deus, não somente físico, espiritual, mas que também peça algo em relação à sua vida com Deus, sua vida em família, áreas da sua vida que precisa de um renovo, que precisa dessa chuva de Deus cair nela, para ela poder florescer de novo. Peça a Deus pelo seu irmão, peça a Deus pela sua família, mas peça a Deus pela sua vida. Amém? Pai do Senhor, igreja. Bom, a gente teve um congresso de cura, sábado e domingo. Eu acho que Jesus visitou a sua igreja. E você, como é que está? Porque o Senhor quer nos abençoar. Ele está pertinho de você, querendo que você abra uma brechinha no seu coração, na sua vida, para Ele entrar e fazer o que Ele quer, não o que nós queremos. Muitas das vezes, as coisas para nós não dão certo, sabe por quê? Porque nós queremos da nossa maneira, nós não queremos da maneira de Deus. Deixa Deus trabalhar na sua vida da maneira dele, porque vai ser o melhor para você. Se você está passando por prova, por luta, deixa Deus passar com você, não murmura. Vocês têm percebido o cuidado de Deus pela nossa vida? Igreja, o Senhor não morreu na cruz por a força por nós, não. Ele morreu por amor. Vamos dar o melhor de nós para o Senhor, vamos. Nós levantamos cedo, damos o melhor de nós para o trabalho. Gente, aonde fica o nosso Deus? Aonde? Vamos dar o melhor de Deus. Coloca a mão no seu coração, vai. Pede para Deus arrancar tudo que impede Ele operar na sua vida. Entrega totalmente para Deus, que Ele te conhece. Pede para Deus, Senhor, arranca tudo. Arranca tudo, Deus. E se você fizer a oração com fé, eu tenho certeza
situação. Senhor Deus e Pai, neste momento, ó Deus de oração, Senhor, nós te colocamos diante da tua presença, Pai. Jesus, ó Pai, eu sei, ó Deus, que o Senhor está presente, porque aqui é a tua casa, Pai. Aqui é a tua casa, Deus. Aqui é a tua casa, Senhor. Jesus, começa a visitar agora cada coração, Senhor. Começa a visitar agora cada vida, meu Deus. Jesus, o Senhor conhece, o Senhor sabe a necessidade de cada um, meu Deus. Eu te peço, ó Deus, quebra toda a barreira espiritual, Senhor. Arranca, Deus, toda a frieza de dentro da tua igreja. Deus, visita agora esta pessoa, Deus, que diz que não tem jeito. Senhor, esta pessoa que está pensando que o Senhor esqueceu dela. Ah, Deus, mostra que o Senhor está pertinho. Mostra, Senhor, que o Senhor está pertinho, Deus. Pai, restaura a força da tua igreja, do teu povo. Eu creio, eu acredito no milagre, porque o Senhor vive, Deus. Eu acredito na cura, porque o Senhor vive, Pai. Deus, Espírito Santo, olha este pedido dentro deste coração, Senhor. Olha essa vida que já não tem mais força para orar, que já não tem mais força para falar contigo, Deus. Olha, Pai, olha, Senhor, com o seu olhar de misericórdia, com o seu olhar de Pai. Jesus, mostra para o teu povo que o Senhor tem poder para fazer o que nós precisamos e muito mais, Deus. Jesus, eu te peço pela família. Visita cada casamento, Deus. Visita cada casa, Senhor. Jesus, restaura. Jesus, transforma. Jesus, liberta. Salva, Senhor, para a tua glória. Jesus, faça o teu milagre. Faça o teu agir na nossa vida. Em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Quando você tem algo em ruína, o que deve ser feito para que você volte? Eu tenho pessoas que trabalham com construção, então vai ser até mais fácil para poder ter ideia do que eu quero falar. Mas quando você tem algo que está em ruína, o que é que você tem que fazer para que aquela coisa que está em ruína, ela volte a ser o que era antes, ela possa dar aquilo que ela dava antes? O que precisa ser feito? Alguém se arrisca? Como? Reforma, restauração. Está em ruína. Está quebrado. Não está como deveria estar. Eu escutei reforma e restauração. Derrubar e fazer tudo de novo. Tem mais alguma coisa que poderia ser feita? Vamos lá, povo de Deus. Eu sei que eu falo com um povo inteligente.
transformação, mudança. Eu sei que tem mais coisas que podem ser feitas. Dedicar mais, conserto. Tem mais coisas que podem ser feitas. Dentro de algo que está em ruínas. Se eu quero fazer com que aquilo volte a ser o que ela era antigamente, eu tenho várias coisas que eu posso fazer. Restaurar, cuidar, se esforçar, labutar, trabalhar em cima daquilo para que aquilo volte a ser novamente. Aí entra tudo isso, as coisas a qual foram faladas aqui. Mas para que tudo isso aconteça, eu tenho que verificar, eu tenho que entender, eu tenho que ter na minha visão, no meu olhar e no meu sentimento, que aquilo está em ruínas. Um dos grandes problemas hoje de você consertar, de você arrumar, de você restaurar, é porque muitas das vezes nós não reconhecemos que aquilo está em ruína. Há um texto na palavra de Deus, e durante a semana que eu estava trabalhando, e nós conversamos algumas coisas e concernentes à palavra de Deus, porque nós estamos aprendendo. Eu sou um aprendiz ainda, eu tenho muita coisa para aprender, e isso me aguça todas as vezes que algumas palavras são lançadas. Eu quero, não, por que ele está fazendo essa pergunta? Todas as vezes que você for ler a Bíblia, eu te aconselharia você fazer isso. Questione-a, converse com ela, pergunte a ela, porque você vai ter resposta dentro daquilo que você está falando, ela mesma vai te dar a resposta. E pensando nisso, ouve-se dentro daquilo que eu estava conversando com a pessoa, uma palavra que me chamou a atenção. Foi sobre restaurar o altar. E se eu for dentro da palavra de Deus, eu tenho vários lugares dentro da palavra de Deus que tem essa palavra restaurar. Desde Abraão, ele levantava altar para Deus, de adoração. Porque ele sabia que Deus estava com ele. Aonde quer que ele fosse, ele levantava um altar. Ele fazia com que aquele altar fosse o lugar de adoração dele. Eu vi outros homens, Gideão, para que a luta dele fosse, ele levantou um altar de adoração. Davi vivia levantando altares de adoração ao Senhor. Houve um certo rei que afrontou um profeta de Deus, queria matar um profeta de Deus. Esse profeta de Deus foi tão ousado, depois que ele foi orientado por Deus, vá lá e fala para tal rei que vai chover. Isso já tinha se passado 3 anos naquela região em que não havia chovido, não caiu uma gota. O profeta fala para outro profeta, pode falar para ele que eu vou me encontrar com ele. O profeta que tinha que dar o recado ficou com medo, porque dá medo. Dá medo. Mas se você não se encontrar com ele, ele vai me matar. Quando a pessoa ela tem compromisso com o nome de Deus, como existe Deus, como existe o Senhor, pode falar que eu vou me encontrar com ele hoje. E ele foi ao encontro do rei. O rei, irado, brabo, nervoso. Você é aquele que está perturbando
Israel. O profeta de Deus, que está debaixo da autoridade de Deus, ele não tem medo de falar a verdade. E o meu pedido a Deus, como profeta dele, e sei que eu tenho profetas de Deus aqui, você é boca de Deus na terra, fale a verdade debaixo da autoridade da parte de Deus. Ele falou, não é eu que estou atrapalhando Israel, não. Quem está fazendo isso é você e a sua família. Mas, para saber quem é Deus, vamos fazer o seguinte. Pega essa raça de profeta que você tem aí, os 450 de Baal e mais os 400 de Azera, e traz, que nós vamos saber quem é Deus. Vem cá. Você sabe quem é o seu Deus? Você, como profeta de Deus, você sabe quem é o seu Deus? Se ajuntou o povo de Israel. Se ajuntou-se todo aquele povo, junto com os profetas. Lançado um desafio foi, pastor, por que o senhor está querendo, antes de o senhor falar os versículos, o senhor está entrando nisso? É que eu quero que nós adentremos nessa história, para sabermos se nós, como servos do Deus Altíssimo, nós não estamos trocando o nosso Deus para o Deus Baal. Essa é a minha questão nessa noite. O que nós vamos fazer aqui hoje é nós fazermos uma introspectiva, nós olharmos para dentro de nós, para saber se nós nos temos erigido altares para um Deus que não é o nosso Deus. E hoje, através do poder que é no nome de Jesus, nós vamos restaurar o nosso altar. Nós vamos restaurar o nosso altar. A partir do momento que isso acontecer, o fogo vai cair do céu. Vai consumir o holocausto que está ali. E o nome do Senhor vai ser glorificado. Abre em 1 Reis, livro dos Reis, capítulo 18, a partir do versículo 30. Aqueles que não tiverem, pode ficar mesmo sentado. Primeiro livro dos Reis, capítulo 18, a partir do versículo 30. Aquele que não tiver, pode olhar ali para a televisão. Então Elias disse a todo o povo: aproxime-se de mim. O povo aproximou-se e Elias reparou o altar do Senhor, que estava em... O altar estava em quê? Depois apanhou 12 pedras, uma para cada tribo dos descendentes de Jacó, a quem a palavra do Senhor tinha sido dirigida. Dirigiu-lhes: seu nome será Israel. Com as pedras construiu um altar em honra de quem? E cavou em volta, ao redor do altar, uma valeta na qual poderia ser semeado 2 medidas de sementes. Depois arrumou a lenha, cortou o novilho em pedaço e pôs sobre a lenha. Então lhe disse: encha de água 4 jarras grandes. Estava em seca há quantos anos? Derrame sobre o holocausto, sobre a lenha. Façam novamente, disse ele. Fizeram novamente, fizeram pela terceira vez. Ordenou eles, fizeram pela terceira vez. A água escorria do altar, encheu as valetas. A hora do sacrifício, o profeta Elias colocou à frente do altar e fez o quê?
Lembre-se que nós falamos de... O altar estava em ruínas. Depois que tudo ele fez, antes dele fazer qualquer pedido, vamos trazer para nós, tá? Sempre que você lê a Bíblia, seja qual for o texto, sempre traga para você, traga pessoalmente para você. Ele, depois que ele fez tudo isso, foi aí que ele orou. Senhor Deus de Abraão, de Isaac e de Israel, que hoje fique conhecido que tu és Deus em Israel, e que eu sou o teu servo, que fiz todas essas coisas por ordem da tua. E respondeu o Senhor, respondendo-lhe, para que este povo saiba que tu, ó, é o Senhor, és Deus, e que fizesse o coração deles voltarem para ti. Então o fogo do Senhor caiu e queimou completamente o holocausto, a lenha, as pedras, o chão, também secou totalmente a água da valeta. Quando o povo viu isso, todos caíram prostrados, gritando: o Senhor é! O Senhor é! Quando nos deparamos com um texto como esse, e você começa a olhar para dentro de você pelo menos eu sou assim, tá? Eu observo o tanto que eu tenho que restaurar o altar, o quanto que eu tenho que rever os meus conceitos, porque nós temos normalmente, igreja, a psicologia explica isso, que quando você passa por um tempo grande de problema, de aflição, de dificuldade, você tem tendência a criar mitos, criar subterfúgios para você sair daquela situação em que você vive. Lembre-se que o povo de Israel, não estava falando do povo israelita, estava falando do povo de Israel. Quando por 3 anos não tinha água, o povo começou a procurar outros deuses. E deuses nessa situação aí, você vai ver deuses de letra minúscula, tá? O único Deus verdadeiro com letra maiúscula é o nosso Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Mas este rei a qual estamos falando era o rei de Israel. Não estamos falando de uma pessoa estranha. Mas que casou-se com uma mulher que só o sangue de Cristo na vida dela. Só o sangue. Porque se você voltar no texto, ela estava matando os profetas, ela estava exterminando os profetas de Israel. Quando você escuta espírito de Jezabel, sangue e fogo nela. Só que Obadias, o profeta que servia dentro da casa do rei, guardou, escondeu 100 profetas, 50 em cada lugar, e deu água e alimento para esses profetas, porque ela estava matando, era tudo. Deus chama a atenção a Elias para que ele fosse lá e falasse com o rei. Mas antes dele falar com o rei, no versículo, se você voltar um pouco antes, no versículo 21, havia uma necessidade para a restauração dessa ruína. Se você ler, volta para mim no versículo 21, alguém lê para mim. Você vai ter que tomar, para que essa ruína seja consertada, você vai ter que tomar decisão. Uma das primeiras coisas que eu vejo para que nós restauremos essa ruína desse altar de Deus é tomar decisão. Quem é o seu Deus? Você vai ter que trabalhar com isso. Quem é o seu Deus? Versículo 21 fala, alguém pegou o versículo 21 aí? Se Deus é Deus, o sirva. Se Baal é Deus, o sirva. Elias chamou o povo à atenção que eles deveriam tomar uma decisão. Estavam oscilantes. Lembra que eu falei que
A psicologia explica que normalmente você procura refúgios dentro do problema quando ele é extenso demais. Observa nas pessoas que estão passando por um problema há muito tempo. Ela começa a ver coisas que sangue do cordeiro. Até onde não tem, ela começa a ver. Porque ela precisa de um escape para a situação que ela está vivendo. Esse homem chega para o povo, vocês vão ter que parar de ser oscilante. Uma hora está embaixo, uma hora está em cima. Uma hora vocês querem servir uma coisa, uma hora vocês... Não, vocês vão ter que tomar decisão da restauração dessa ruína, para que o fogo de Deus desça na minha e na sua vida. Nós temos que tomar decisão. Quem nós somos em Cristo, em quem nós temos confiado, em quem nós temos vivido. Eu tenho pessoas aqui hoje que eu vou fazer um paralelo com essas 12 pedras, representando cada tribo de Israel. Ela vai estar sendo representada, cada situação que cada um aqui de repente está vivendo. Pedras para erigir esse altar, para levantar esse altar que está em ruína. Eu pegar cada uma dessas pedras, pelo menos as que eu acho, de repente tem outras aí, tá? De repente tem outras pedras, mas serão 12 pedras que eu acho que tem a necessidade para que seja restaurado, para que depois dessa restauração, eu e você possamos orar, clamando a Deus, falando que para que aqueles que vão estar à nossa volta, igreja, eles vão ter que dizer, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Sabe por quê? Porque nós nos levantamos de uma forma sobrenatural para dizer que Deus continua sendo Deus na minha e na sua vida. E para mim ver essa restauração, eu escolhi ali algumas coisas, e vocês também vão me ajudar. O primeiro que eu falei foi decisão. Uma outra coisa uma pedra que tem que se levantar, tem que se colocar novamente na restauração dessa ruína, é a pedra da oração. Como é que está a sua oração? Como é que você tem tido a sua vida de oração? Está em ruína? Hoje é dia de você levantar ela novamente. Você precisa, isso são algumas coisas que eu vi, tá, igreja? Se você tem outras, eu te peço que no nome do Senhor, comece a pensar, pastor, não precisa falar para mim não, mas fala para você mesmo, pastor, ou Milene, ou Marilene, ou Wendel, a pedra que eu preciso tomar e colocar num lugar é tal. Uma outra pedra que eu vejo que está tendo a necessidade é a pedra do louvor e da adoração. Não estou falando de cantar não, tá? Cantar qualquer um canta. Para sentir arrepiozinho, qualquer música faz. Não é isso não. Eu estou falando do louvor, da adoração, sabe? Daquela coisa que você é transformado de dentro para fora. É que enquanto eu estou louvando, eu vejo o poder de Deus tão manifesto na minha vida, que eu vejo o brilho, quando há a diferença, quando você está cantando por cantar, e quando você está adorando a Deus, quando você está se derramando na presença dEle. Você não precisa estar no meio da multidão para você louvar a Deus não, igreja. Você não precisa, isso é balela, se eu achar que eu estou aqui na frente. Cuidado que tem muita gente que muitas vezes está cantando, está batendo, só que está batendo que nem ela está velha. Que nem ela está velha. Você pode adorar e glorificar e exaltar a Deus tão tremendamente sozinho dentro do seu carro, e o poder de Deus se manifesta lá dentro. Eu te garanto, eu tenho essa certeza, igreja. Eu tenho plena essa convicção. E essa pedra, ela tem que ser colocada no seu altar. Ela precisa ser colocada no seu altar. Outra coisa que tem que ser, outra pedra que eu vejo que tem a necessidade de ser colocada, é a pedra da fidelidade. As pessoas não estão sendo mais fiéis com Deus, em todos os sentidos. Em todos os sentidos. Deus requer de mim e de você que nós sejamos fiéis a Ele. Fiéis a Ele. Como é que está a sua pedra da fidelidade?
Uma outra pedra que tem a necessidade, que eu vejo, é a pedra da renúncia. Essa pedra não é fácil de você colocar ela não, nego. Eu renunciar ao meu é muito difícil. Eu renunciar à minha vontade é muito difícil. Eu renunciar aos meus prazeres é muito difícil. Qual pedra que você precisa restaurar, colocar hoje no altar para que o nome do Senhor e o fogo de Deus desça? Oração, adoração e louvor, renúncia. Quer ver uma outra pedra que está com problema? E o povo de Israel me mostrou isso no texto. É a confiança em Deus. Quantos confiam em Deus aqui? Quantos confiam em Deus aqui? Confia mesmo? $100%. 1000%. 1000%. 100%. Confia em Deus. Okay. Não estou falando de acreditar, não. Estou falando em confiar. Estou falando em confiança. Estou falando em confiar. Eu já escutei um monte de gente falar que confia. Não estou falando isso para afrontar ninguém, não é isso não. O que eu quero é restaurar altares aqui hoje. É isso que eu quero. Não estou de forma nenhuma, e ela sabe que eu não menosprezo ninguém. O que eu quero é trazer essa confiança verdadeira no coração. Não é simplesmente falar com os lábios. Porque por várias vezes tem várias pedras que eu preciso restaurar, que eu só falo com os lábios e não com o coração. É por isso que eu estou usando essa situação. Porque deixa eu falar, tem determinadas renúncias que eu já tentei fazer que eu não consegui não. É difícil. É difícil. Tem determinadas confianças que eu deveria ter com Deus e eu não tive. Eu confiei no dólar, eu confiei na força do meu poder, eu confiei em amigos, eu confiei em família, eu confiei e não confiei em Deus. Foi aonde eu dei com um burro na água. Não, foi, e Deus, eu acho que Deus já faz de propósito. Você se arrebenta, você largar de ser bobo. Você tem que confiar em mim, não é em homem não. Tá? Outra coisa, outra pedra, fé. Quantos têm fé aqui? Outra pedra, a pedra da busca. Pastor, busca do quê? Busca pela presença de Deus. Busca de intimidade com Deus. Quantos tem intimidade com Deus aqui? Essa aqui eu já vi que está precisando, a galera está precisando mesmo. Está precisando mesmo. E eu sou o maior deles, tá? Pode ficar tranquilo. Estou falando sério. Eu preciso, a cada dia mais, buscar a presença do meu Deus. Eu quero, sabe, poder levantar e na hora que eu buscar a Deus, eu ter já resposta para o meu dia inteiro. Já ter resposta para o meu dia inteiro. E eu continuar buscando. E eu continuar, sabe, mostrando a Deus que eu quero mais e mais dele. Quando Elias me mostrou, deixa eu falar, nós estamos falando de um profeta que destruiu 850 profetas mentirosos. E teve um momento na vida dele que ele correu, se você for ver, foi um dia depois, ele correu de uma mulher, porque uma mulher ameaçou ele. Uma mulher ameaçou ele. O homem que teve coragem de enfrentar o rei, de enfrentar 850 profetas, de mostrar que Deus é poderoso. Não teve um momento na vida dele, porque ele foi ameaçado, ele correu.
ele fugiu dela. E aí entrou em contradição. Ele correu com medo dela, porque ela disse que ia matar ele. No meio do caminho ele pediu para Deus matar ele. Como é que está a sua busca por Deus? Você quer a sua família transformada? Busque a Deus. Você quer a sua vida pessoal transformada? Busque a Deus. Você quer uma vida espiritual de excelência? Busque a Deus. Que eu te garanto para você que é uma pedra que você vai colocar ali e vai elegir novamente essa ruína que está. Porque uma das coisas que nós precisamos fazer como igreja é buscar a face de Deus. Uma outra que você precisa, que nós precisamos, constantemente, diariamente. Essa semana eu fiz duas coisas, uma semana no final, na sexta-feira passada e outra essa semana. É você falar sem pensar e falar fora de hora. Falar sem pensar e falar fora de hora. Eu falei para duas pessoas que não são crentes, sem pensar, bati e valeu. Rapaz, aí vocês vão fazer aí, né? Vamos fazer aí. Agora eu vou ter que, né? Vamos entrar ali, vão ter que, né? Sentir alguns cheiros estranhos e tudo mais, e tal e coisa e tal. Mas depois eu falei, não falei uma besteira dessa não. Mas na hora veio para mim. Você fala demais, fica quieto. Sabe por quê? Porque eu falar demais traz escândalo. Eu não tive pensamento, enquanto eu não fui lá, e isso aconteceu no dia de hoje, e pedi perdão para os dois que não são crentes. Eu falei, vacilei com vocês. Ah, mas vacilei com vocês. Eu não deveria ter falado. Falei asneira. E outra brinquei com uma pessoa. Ele tinha mostrado um negócio, e eu fui, falei. Só que eu estou falando com um, o outro que não é crente sai pelo elevador. Arranca essa língua desse meio. Eita. Santidade é uma das pedras que nós como igreja estamos precisando colocar na minha e na sua vida para restaurar o altar que está destruído. Santidade no falar, santidade no pensar, santidade no agir. Você vai vacilar, você vai errar na caminhada, tá? Pode ficar tranquilinho. Mas busque essa santidade. Isso são pedras que nós vamos restaurar o altar de Deus para que o fogo de Deus desça à igreja. Eu vou usar o que aconteceu aqui no sábado e no domingo. Muitas das vezes, Deus não opera mais grandes coisas no nosso meio por causa da nossa falta de fé, por causa da nossa falta de busca. Nós acreditamos que, de repente, para aquela pessoa não tem mais jeito. A última palavra, a Bíblia diz para mim que a última palavra vem de Deus, não é do homem, não, igreja. Essa conferência que foi feita, o meu desejo não foi simplesmente de cura física, não, igreja. O meu maior desejo aqui nessa conferência foi para que Deus curasse a família. A família está sendo atacada, a família está sendo destruída, a família, e nós não estamos prestando atenção, nós estamos vigiando um monte de coisa que não tem nada a ver com as coisas de Deus. Está faltando vigia, está faltando a pedra da vigilância. Vigia o que a sua família está fazendo, vigia o que teus filhos estão vendo na televisão, na internet, oreva. Presta atenção, porque o diabo está destruindo as nossas famílias. E foi uma das coisas que eu mais pedi para a cura, que, sabe, o que eu mais desejo, que o meu maior desejo era para que Deus curasse a família, para que Deus restaurasse a família, para que Deus salvasse a família. Queria cura física? Queria. Deixa eu te falar, eu pedi uma cura e não fui curado. Que foi a cura da minha coluna. Pedi para duas pessoas aqui no sábado, faltou fé, foi minha, não foi deles não, foi minha. Ou também que Deus também não queria fazer também. E aí? Ele deixou de ser Deus? Não.
Não deixou de ser Deus, não. Continua sendo Deus soberano. Continua sendo Deus majestoso. Eu é que eu vou buscar mais. É eu é que tenho que buscar mais. E vou buscar, estou falando para você. Porque eu não vou mentir para você, não. Um dia de semana doeu. Eu tenho pessoa aqui que foi curado do mesmo problema. E aí? Acabou de levantar a mão ali. Ele não sabe quem colocou a mão nele, para você ter ideia. E graças a Deus que não sabe mesmo, porque senão fui eu. O cara aqui sou eu. Não, o cara aí é Deus. Eu tenho outra pessoa aqui que foi curada nesse final de semana. E aí? Está entendendo como nós estamos precisando restaurar o altar de Deus para que o fogo de Deus desça? E muito, igreja, não é pouco não. Deixa eu te falar. Eu sei que aquilo que a Bíblia tem se cumprido, e ela vai se cumprir para a glória e louvor do nome do Senhor. Mas uma palavrinha que eu me apego na palavra de Deus é aquela de que diz: será que quando o Filho do Homem vier, ele encontrará fé na terra? O amor de muitos está esfriando, e por aumentar a iniquidade, o bicho está pegando. Isso é na linguagem do Jorge, tá? Vigia, entendeu? Está pegando. Mas será que quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Deixa eu te falar. Se houver fé, grandes coisas vão acontecer no nosso meio, e o fogo de Deus vai descer no nosso meio. Eu creio que Deus quer usar a sua vida para expulsar coisas ruins que estão à nossa volta. Eu creio que Deus quer dar visão a você e a mim de uma forma tal, aonde nós estivermos, nós podemos expulsar o que não provém de Deus. Eu creio que o nosso altar restaurado, nós vamos escutar melhor a voz de Deus. Igreja, nós estamos escutando um monte de zuzunzu aí, não estamos escutando mais a voz de Deus. Sabe por quê? Porque nós não estamos vigiando, nós não estamos ungindo os nossos ouvidos. A Bíblia diz assim: aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Deixa eu perguntar, eu dei aqui algumas pedras, eu tenho mais ali. Tem alguma pedra que você acha que poderia ser colocada? Tem aí, filha? Alguma pedra que você acha que pode ser restaurada? Qual? Me ajuda. Please. Lucas, eu sei, eu estou falando com pessoas inteligentes. Eu tenho certeza. Qual pedra? Paciência. Lena, me ajuda. Como? Obediência, yes! Porque o que mais esse homem fez foi ser obediente. Essa é a pedra que eu acho que mais necessita. Dentro de todas. Mas a Bíblia diz que o princípio da sabedoria é o temor a Deus. Quem teme obedece ou não. Tem mais pedra? Tem, Marilene? Eu sei que tem. Você lê Bíblia, eu sei que tem. Jejum. Jejum do quê? Não pode fica tranquilo, que eu estou pegando seu pé, você não percebeu. Hein, Ed? A pedra do amor. Vamos lá, igreja. Eu sei que tem, eu sei que eu não vou nem usar as que eu tenho mais lá, não. Eu vou usar que vocês estão me colocando aqui. Para que depois nós vamos orar. Nós já elegimos. Nós já levantamos, já tiramos aquela ruína. A pedra da humilhação. A pedra da perseverança. Oh, rapaz, essas pedras tá doídas, hein? A pedra do perdão. Deixa eu te falar. A Bíblia diz para mim: se você não perdoa seu irmão, você também não é perdoado. É assim que a Bíblia fala. Eu disse, com o mesmo peso que você mede, você é medido. Da mesma forma que você é julgado. Cuidado. Olha o tanto de pedra que está tendo, tá vendo? Olha o tanto de pedra, tem mais pedra. Já Edson, me ajuda aí, Vi. Não, eu sei que tem mais. Plínio, Soraya, hello. Perseverança, a Helena falou. Ação, vamos lá. Márcio, me ajuda aí, Marção. Controle. Como? Comunhão. Olha as pedras aparecendo. Companheirismo. Eu não precisava nem pregar.
submissão ao marido. Ui! Eu vou ser melhor do que isso. Submissão a Deus, porque quando você é submisso a Deus, você é submisso ao seu cônjuge. Ah? Porque o que está faltando muito, sabe o que é? É nós sermos submissos a Deus. Entra dentro disso, porque quando eu vou para a palavra de Deus, que eu obedeço a Deus, entendo que Deus colocou o meu marido como cabeça da casa, o que eu vou fazer? Só que quando está falando de submissão, não está falando de ser, fica aqui. Não é isso não. É isso não. A Bíblia diz, é de companheirismo, lado a lado, tchuguedinha. Entendeu? É os dois trabalhando, sabe, junto. Deixa eu falar, um casal que se entende, que tem diálogo, deixa eu falar. Você sabe por que muito casamento está indo para o pacote aí? É porque não tem diálogo dentro de casa. Tá? Não tem diálogo, não tem respeito. Obrigado, é exatamente isso. Está precisando nós colocarmos mais, aflorar mais isso. Tem mais, eu sei que tem mais pedra aí. Testemunho. Essa estava lá minha lá. Essa tinha lá na minha pedrinha lá. Da fé eu já tinha colocado. Mas é uma que tem faltado muito no meio da igreja. Tem mais. Já falou fidelidade, foi eu que falei. É isso que eu não já me ajuda. Uma das primeiras que tem, quando ele vai fazer a oração, e ele fala para que tome, vocês decidem aí a vida de vocês. Se não houver arrependimento da minha e da sua parte, o fogo de Deus nunca vai descer. Você sabe por que não tem arrependimento? Porque não tem humildade, porque não tem companheirismo, porque não tem amor, porque não tem santidade, porque não tem fé. Sorry, vamos lá. Não tem perseverança, não tem respeito ao seu cônjuge, não tem. Larissa, me ajuda. Ela tem 7 anos. O que você falou, Fê? Quantos sábios já tem aqui? Sabedoria. Você sabe por que eu gosto de fazer isso? Para você entender que o quanto você, pessoa, o quão inteligente você é e o quanto você pode, esse altar que está arruinado, você pode levantar ele. Não precisa o pastor Jorge falar. O pastor Jorge está aqui como guia, mas você está aqui e você pode fazer. Eu estou provando que até uma criança de 7 anos está me provando, e as outras pessoas que estão aqui estão me provando que ela tem pedras que precisam ser levantadas para tirar essa ruína desse altar e o fogo de Deus descer no nome de Jesus. Eu quero te pedir que você fique em pé no nome do Senhor. Agora nós levantamos esse altar que está em ruína. E nós vamos agora fazer o que esse profeta fez. Depois de tudo bonitinho, as pedras colocadas bonitinho, o que ele fez? Os outros profetas fizeram 850 profetas. Você vê que gritaria não adianta muita coisa não. Tá? Gritaria, muvuca não adianta nada não. Mas se tiver somente um, pode envergonhar, mas aqueles que estão fazendo barulho. Mas se já pensou um povo se juntar com essas pedras, você imagina o que Deus não pode fazer? Deixa eu te falar, não é o pastor Jorge que pode só o pastor Jorge que vai fazer o fogo do céu descer, não. É a igreja de Cristo que vai fazer isso hoje. Antigamente, era um profeta que se levantava. Hoje se levanta a igreja. E você vai elegir o altar da oração. Você vai colocar a pedra da oração agora em ação. Você vai clamar a Deus para que Deus venha fazer algo sobrenatural no meio da sua família,
no meio do seu, primeiramente no seu coração, sabe? No meio da sua igreja, sim, no meio do povo de Deus. Igreja, eu quero ver Deus falar rico e poderosamente no nosso meio. Eu quero poder escutar você falar assim: pastor, Deus falou comigo isso, e acontecer, não é suposições, não. Eu tenho certeza que Deus está neste lugar, eu tenho certeza que Deus continua falando, eu tenho certeza que Deus quer usar a sua vida, Deus quer, sabe, te renovar, Deus quer te transformar para a glória do nome dEle, Deus quer fazer através da sua vida que o nome dEle seja conhecido, e todos vão dizer: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, porque o próprio povo que estava aí desacreditando, quando viu Deus operar, eles começaram a gritar: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, e eu creio que Deus quer fazer isso comigo e com você. Eu quero convidar a igreja aqui à frente, no nome de Jesus. Várias pedras foram levantadas, foram faladas. Sabe, o meu maior desejo é para que Deus renove pessoas aqui. Sabe, o meu maior desejo é para que Deus coloque um coração perdoador nas pessoas aqui. Sabe, o meu maior desejo, sabe, é que haja arrependimento. Sabe, o meu maior desejo é para que haja humildade. Sabe, uma igreja humilde. Nós vamos entender, quando eu vou para aquilo que a Bíblia me ensina, sabe, de você se prostrar, sabe, se você deixar que o seu eu seja arrancado, quando você deixa as suas vontades de mão, para poder fazer a vontade maior que a vontade de Deus, Deus começa a operar grandes coisas no meio do povo. E é isso que eu quero te pedir nessa noite. Eu não sei qual a situação que você está vivendo. Eu não sei que pedra que precisa ser levantada na sua vida. Aonde está em ruína esse altar de Deus na sua vida. O que eu sei é que, como igreja, nós precisamos, nós necessitamos que a nossa igreja ela levante pedras, porque o altar de Deus está em ruína. É por isso que o fogo de Deus não está descendo no nosso meio. Se é falta de humildade da minha parte, eu peço para que Deus arranque nessa noite. Sabe, se é falta de perseverança, de fé, de confiança, sabe, de dedicação, sabe, de busca, seja qual pedra que for, eu peço para Deus. Estou falando eu, o Jorge, tá? O Jorge, pessoa. Eu estou pedindo para Deus fazer isso comigo hoje, porque eu quero ver o fogo de Deus descer nesse lugar. Eu quero ver, sabe, Deus, o fogo, a língua do fogo de Deus assim, vai queimar tudo, sabe? O holocausto que for colocado ali, até a água que estava na situação de dificuldade lá, de seca lá. Eu ter a confiança de que Deus que falou com Elias lá no começo do capítulo, falou: vai lá e fala para Acabe que vai chover. Que vai chover. É você ter confiança no Deus que você serve. Você não serve um Deus de Baal, você não serve um Deus que é mudo, não, igreja. Deus continua falando, mesmo que a sua situação, mesmo que a sua família fale: não, minha família está destruída. Não está. Eu não posso crer nisso. Se não perde o sentido do Deus que eu sirvo. Fidelidade, confiança, santidade, busca, aquebrantamento. Eu queria que você começasse a orar agora, igreja. Eu queria que você começasse a buscar agora. Deus pode restaurar a sua saúde. Deus pode restaurar as suas finanças. Deus pode restaurar o seu casamento. Deus pode restaurar os teus filhos. Deus pode restaurar, sabe, aquele sonho já perdido. Deus pode restaurar aquele ministério que Ele confiou a você. Deus pode restaurar. Deus pode restaurar. Sabe, aqueles projetos. Deus pode restaurar, igreja. Eu creio nisso.
Pastor, eu desejo tanto batismo com o Espírito. Eu sei que Deus pode. Eu tenho plena convicção. Eu vivo isso. Não espere por um homem tocar em você na igreja. Quem vai tocar em você é Deus. Não espera o homem fazer alguma coisa para você. Busque Deus. Deus quer restaurar esse coração seu que ficou frio, que você já não acredita mais que Deus pode mudar a sua história. Pastor, mas você não sabe o tanto de acusação, pastor. Você não tem ideia, pastor, de quanta afronta, pastor. Você não sabe, pastor, o quanto eu sou chamado para o negativismo. Pode todas as palavras negativas vir contra você, mas eu te garanto que uma palavra só do meu Deus é o suficiente para quebrar toda palavra de maldição lançada contra você. Sabe por quê? Porque desce fogo do céu para um povo que se arrepende, para um povo que se dedica, para um povo que ora, para um povo que confia, para um povo que busca, para um povo que deseja mais da parte de Deus, para um povo que se arrepende, para um povo que ama, para um povo que mesmo com todas as situações de ilegalidade, de tristeza, de frustração, ele sabe que Deus é Deus na vida dele. Ele pode acreditar que Deus segura nas mãos dele. Ele pode acreditar que Deus pode mudar o marido, a esposa, os filhos, os irmãos. Igreja, eu vim nessa noite porque eu creio que Deus pode mudar a sua história. Eu creio que Deus pode mudar a tua vida. Eu creio que Deus pode mandar fogo do céu para a tua vida ser mudada e transformada para a glória do nome dele. Eu creio nisso. Eu creio nisso. Senhor, aqui nós nos encontramos, ó Pai, sabendo, Senhor, que o Senhor é Deus maravilhoso e poderoso, e operando, Senhor, quem pode impedir, Senhor? Aqui eu escutei de várias pessoas pedras, Senhor, nesse altar de ruínas, Senhor, que estava precisando ser levantado. Senhor, nós precisamos, Senhor, dessa restauração. Nós precisamos de uma restauração, Senhor. Que mesmo que nós não recebemos coisas na hora, nós sabemos que o Senhor está no controle de todas as coisas. Eu creio, Senhor, que o Senhor nessa noite, Paizinho Santo, o Senhor está mudando a história de pessoas que resolveram, decidiram, Senhor, colocar e levantar, Senhor, um altar para o Senhor, um altar, Senhor, de santificação. Um altar, Senhor, de busca. Um altar, Senhor, de entrega. Um altar, Senhor, de arrependimento. Um altar, Senhor. Meu Deus, eu te peço no nome do Senhor Jesus. Aqui está a tua igreja, Senhor. Esse povo, Senhor, que quer ver mais da tua parte, Senhor. Esse povo, Senhor, que precisa ver algo, Senhor, maior do que essas coisas que nós temos visto, Senhor. Senhor, eu tenho certeza que o Senhor é um Deus, Senhor, que não deixou de operar. Meu Deus, eu quero te pedir no nome do Senhor, que todas as palavras que aqui nós colocamos, elas venham ser, Paizinho Santo, de forma tal, que ela vai trazer mudança do companheirismo, da dedicação, da obediência, do amor, do arrependimento, da santidade. Meu Deus, eu te peço no nome do Senhor, toma as nossas famílias em tuas mãos, Senhor, cura, Senhor, restaura, Senhor, famílias nessa igreja, restaura, Senhor, o amor desta igreja, restaura, Senhor, o companheirismo desta igreja, restaura, Senhor, a busca, Senhor, de uma santidade desta igreja.
Senhor, eu te peço no nome de Jesus, Paizinho Santo, restaura a oração, Senhor, desta igreja, restaura, Senhor, a fé desta igreja, restaura, soberano, restaura, Senhor, as nossas vidas, restaura, Senhor, os nossos filhos, restaura os nossos sonhos, restaura, Senhor, os projetos que o Senhor tem para nós, restaura ministérios aqui dessa igreja, Senhor. Restaura, Senhor. Restaura, Senhor. Restaura, Senhor. Restaura, Senhor. Restaura, Senhor. Restaura, Senhor, e derrama fogo, Senhor. Derrama fogo do céu, Senhor. E consome tudo aquilo, Senhor, que foi colocado nesse altar. Tudo aquilo que foi colocado nesse altar, Senhor. Que a minha fidelidade ao Senhor, Paizinho Santo, ela não seja, Paizinho Santo, em alguns momentos, mas seja em todos os momentos da minha vida. Que a minha busca ao Senhor, ela seja constante, Senhor. Que a minha oração, Paizinho Santo, ela possa, Senhor, alcançar, Paizinho Santo, todos os dias o teu coração. Que a minha dedicação, Senhor, que a minha, Paizinho Santo, que a minha perseverança, Senhor, ela seja, Paizinho Santo, ela não seja abalada, Senhor, por circunstâncias. Senhor, que o meu amor a Ti, ele reflita a glória de Cristo. Que o meu amor a Ti possa impactar aqueles que estão aí fora e que precisam falar, precisam entender, precisam proclamar, precisam dizer que só o Senhor é Deus, que só o Senhor é Deus, que só o Senhor é Deus, e isso através, Senhor, do meu testemunho, do testemunho desta igreja, do testemunho deste povo que aqui se encontra nesta noite. Nós seremos restaurados para louvor, honra e glória do Teu nome. Nós oramos agradecidos no Teu nome, no nome de Jesus. Aplauda a igreja, ao Senhor, igreja, no nome de Jesus. No nome de Jesus. Fazendo parte do nosso culto, nós vamos estar ofertando e dizimando agora na casa do Senhor. Eu queria que você fizesse isso com muita, muita alegria, agradecido a Deus. E eu quero, primeiro, pedir a você, membro dessa igreja,